Questões de vestibular. O FRJ. Em uma sala há várias tomadas elétricas aparentemente idênticas. No entanto, algumas fornecem uma DDP, diferença de potencial de V0, e outras uma DDP de 2V0. Um estudante deve diferenciar os dois tipos de tomadas. Para isto, lhe são fornecidas duas lâmpadas fabricadas para operar sobre uma DDP de V0 e com potência P0. E, além disso, fios condutores ideais para que possa construir um circuito a fim de testar as tomadas. Então, olha só, existem na sala tomadas, por exemplo, de 110 volts, que é o V0, e outras tomadas, que ele não sabe, de 220 volts. Estou dando um exemplo. Tá? Uma é V0 e a outra 2V0. Não necessariamente 110 e 220. Então vamos lá. O que ele quer? Ele quer testar essas tomadas. De que modo o estudante deve ligar as lâmpadas, no caso os resistores, no circuito, para que não corra risco de queimá-las. Por quê? Se ele colocar uma voltagem maior, a lâmpada vai queimar, porque ela foi projetada para a voltagem V0 e com essa potência P0. Elas foram projetadas assim, as duas lâmpadas. Tá? E outra, explique como o estudante pode diferenciar as tomadas de DDP V0 e de 2V0. Sabe como ele pode diferenciar? Bom, vamos ver aqui o item A. Tá? Eu vou apagar aqui, certo? Para exatamente mostrar em termos de circuito. O problema é muito interessante. Por quê? Porque quando o fabricante forneceu o V0 e o P0, na realidade, o P0 que ele deve ter fornecido para as lâmpadas, para uma segurança, é exatamente o P0 paralelo. Porque se ele coloca um P0 menor, tá? Quando o estudante for montar, ele vai montar baseado nesse. Tá? E as lâmpadas podem queimar. Então, o P0 que eu vou olhar vai ser esse P0 aqui. Ó, certo? Então, olha só. De que modo o estudante deve ligar as lâmpadas no circuito? Ele pode ligar, agora é o estudante. Agora é o estudante. Tá? Que não ocorra risco de queimá-las. Olha só, olha só. Ele pode colocar dessa forma e dessa forma. Só que o P0 dado é esse aqui. Certo? Então, ele tem as duas lâmpadas. Tá? Ele pode montar as lâmpadas em série ou em paralelo. Agora, presta atenção que eu vou dizer. Tá? Aqui, suponha, na segurança, ele vai supor que a tomada é de 2V0. Olha só, isso aqui é para segurança, tá? Ó, aqui é meu 2V0. Se ele, o estudante, colocar um resistor aqui e um outro resistor aqui, isto é, em paralelo, R e R, Se ele colocar numa tomada de V0, não tem problema, que ele vai obter exatamente o P0 do fabricante. Mas se ele montar, no caso, o circuito em paralelo, numa de 2V0, vamos calcular a potência aqui, ó. A potência agora não é do fabricante, não. A potência é do estudante agora. Vou chamar de E. Certo? Então vai ser, ó, 2V0 ao quadrado. 2V0 ao quadrado. Aqui, ó, vai ser R sobre 2, R sobre 2. Por quê? Está em paralelo. Resistências iguais, no caso, valores, iguais, o que eu faço? Eu pego um deles e divido pelo número de ramos. Então isso aqui vai ser igual, ó, 2 ao quadrado vai dar 4V0, aqui vai dar 8. Tá? Então isso aqui vai dar, ó, 8, no caso, V0 ao quadrado sobre R. Tá? Mas a segurança dele, tá? No caso, repara, eu vou obter aqui uma potência, tá? muito, muito, muito maior do que essa potência de referência aqui do meu fabricante.
Tá? Essa é a potência de referência. Tá? É o que o fabricante me dá aqui, ó, me dá esse aqui, ó, tá? Com esse V0. Então eu descarto, né, a associação em paralelo. Tá? Agora vamos ver a associação em série. Tá vendo aqui? Ó? De que modo o estudante deve ligar as lâmpadas no circuito. Então vamos ligar as lâmpadas agora em série. Tá? E vamos ver se nós, né, estamos aqui, né, dentro da referência. Tá? Então aqui eu tenho meu resistor, minha lâmpada R em série com a minha lâmpada R. Com o maior risco, né, que é 2V0. Com V0 não tem problema. Tá? Então aqui eu tenho meu R. Bom, aqui, né, no caso, né, o que vai ser a minha potência? A potência do estudante, né, agora com os resistores em série. Tá? Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, em série. Isso aqui vai ser igual, né, a 2V0 ao quadrado sobre 2R. Por quê? Resistores em série, né, o resistor equivalente, né, vai ser a soma. Então eu posso apagar aqui um deles, né, e colocar aqui, ó, meu resistor vai ser de 2R. Tá? Então vai ser a voltagem, né, o DDP, 2V0 ao quadrado sobre 2R. Então aqui eu vou ter 4V0 ao quadrado sobre 2R. Tá certo? Então repara só. 4 dividido por 2 dá 2V0 ao quadrado sobre R, né? Porque cancela aqui, ó, dá 2. Opa! Então esse aqui, tá vendo aqui, ó, não corre risco de eu colocar as duas lâmpadas em série, né, numa tomada de 2V0. Por quê? Repara aqui, ó, que aqui é a potência que o fabricante me deu, foi a P0 em paralelo. Então, o item A está respondido, né? O estudante deve ligar as lâmpadas, no caso, em série. Explique como o estudante pode diferenciar as tomadas, né, V0 e 2V0. Opa, vamos ver aqui, ó. Ele pega uma tomada, certo? Ó, pega o V0 aqui é meu V0. Ele não sabe. Aqui ele coloca uma tomada, uma lâmpada, né? Colocar R aqui, certo? Aqui meu V0. Aqui, ó, meu I é V0 sobre R, tá? E vai pegar agora, né, uma tomada, ele não sabe qual é, né? Vai agora pegar uma outra tomada, suponha que seja de 2V0, certo? Aqui o mesmo resistor, né? A mesma resistência da lâmpada, certo? E aqui, ó, meu I, né, vai ser 2 vezes, né, V0, né, que é minha DDP, sobre o mesmo R, né? Ó, isso aqui é 2V0 sobre R. Então, ele vai identificar essa aqui, né, porque tem maior brilho. Pronto. Identificou pelo maior brilho. Então, ó, explique como o estudante pode diferenciar as tomadas de DDP V0 e 2V0. Ele coloca uma lâmpada aqui, né, resistência R, né, e vai testando, né, certo? Aonde o brilho for maior, a tomada de 2V0. Tá? Problema simples, mas conceitual. Tá? Tem que ter muito conceito. Qual o conceito principal aí? Resistor em paralelo, o denominador, né, do V ao quadrado, né, ele é menor. Certo? Por isso que a potência de dissipação é maior. Foi por isso que o fabricante, na segurança, quando ele deu esse valor aqui, ó, você não sabe, mas ele deu esse valor aqui, ó, no pior caso para ele testar, né, no caso do fabricante. Né? Que ele pegou o quê? O menor denominador. Então ele colocou, né, as lâmpadas, né, em paralelo para dar esse número para você. Você não sabe como é que ele testou, não interessa. Tá? Aí você vem aqui, né, associa as duas lâmpadas em série e verifica que elas não vão queimar. Tá claro? Mesmo no 2V0. Tá? Não no V0, mas mesmo no 2V0. No V0, então, se ela não queima, né, com o DDP de 2V0,
ela certamente não vai queimar, né, quando o DDP for de V0. Tá? Então 2V0 é o caso mais desfavorável. Então você garante que não vai ser queimado. Essa questão, ela caiu na UFRJ, vestibular. A figura, tá vendo a figura aqui, ó? Ela é dada a figura. Representa um aquecedor constituído de 4 resistores idênticos, né? Aqui, R, R, R e R. Cada um com uma resistência R, aqui, nós apontamos. O aquecedor está ligado a uma fonte de tensão constante de voltagem igual a V. Tá vendo aqui o V, ó? Isso aqui é uma fonte, né? Uma fonte, tá? Fonte é como se fosse a tomada aí da sua casa. De 127 volts, que para exercício, para problemas de vestibular, bota sempre 110. Tá claro? Calcule em função de V e R a resistência equivalente do aquecedor e a potência por ele dissipada. Gente, essa questão é a mais simples que vocês possam imaginar. Só que por maldade, eu vou dizer mesmo, maldade, ele coloca assim, ó, calcular em função. Essa aqui é a maldade, isso aqui é maldade, ó, maldade. Tá? Para o aluno ficar nervoso e não saber o que é isso. Olha só. Por exemplo, tá? Você quer emagrecer, tá? Então aqui é teu peso. Vamos dar um exemplo, teu peso. Então, o que você vai fazer, certo? Você vai, um exemplo, tá? Diminuir as calorias, né? Então, vou chamar aqui calorias, e, juntamente, exercício. Olha só, exercício. Então, isso aqui, ó, é uma variável, olha só, variável. Isso aqui também é uma outra variável. Por quê? Porque diminuindo a caloria, né, é uma variável. Você pode diminuir de, um exemplo, tá? De 10, 100 calorias por dia, um exemplo. E exercício também, né? Você pode ver a intensidade de exercício. Essas duas variáveis influenciam nessa variável aqui, ó. Tá? Então, como é que você escreve isso aqui? Que o peso é uma função, é uma função de calorias e exercício. Pronto. O peso é uma função da quantidade de calorias que você deixa de consumir por dia e exercício. Tá? Como você escreve isso aqui matematicamente? Olha só, olha a maldade que eu estou dizendo. Então você faz assim, ó, está gravado, né? Vou chamar o peso, por exemplo, de P. Tá? De P. Eu faço assim, ó, P é uma função de calorias e exercício. Aqui, ó. O que isso quer dizer? Se eu variar calorias, eu influencio no peso. Se eu variar o exercício, eu influencio no peso. E variar os dois também influencia no peso. Geralmente, quando você coloca do lado esquerdo, né, isso aqui é chamado de variável dependente. E aqui do lado direito, né, são as variáveis independentes. Por exemplo, caloria, né, é independente. Você pode mudar a caloria que você quiser. Né? O exercício também. E o peso, ele depende da caloria do exercício. Certo? Então, por exemplo, como é que eu escrevo, né? Generalizando, né? Eu faço assim, por exemplo, ó, uma variável, sempre do lado esquerdo é a variável independente. Eu posso dizer, uma variável Z é a função de x, y e t, por exemplo. O Z é uma variável, é a função de 3 variáveis independentes. Ó.
Isso aqui são independentes. E essa aqui é a minha variável dependente. Muitas vezes, né, você escolhe, por exemplo, suponha, tá? Você tem assim, assim, 2x mais y mais 3z igual a 10. Eu quero que meu y seja a variável dependente. Eu boto ele desse lado aqui, ó. E mando tudo para o outro lado. Menos 2x menos 3z mais 10. Pronto. Eu escolhi. Nem sempre na prática você não pode escolher, né? O peso sempre vai depender de alguma coisa. Tá claro? Então isso é muito fácil, tá? Agora, geralmente, no ensino médio, né? Você tem função, geralmente, de duas variáveis. Olha só. Você vai estudar mecânica, né? Então você tem assim, parábola, y igual a x2 mais bx mais c. Aqui, ó. O y é uma função de x. Eu só tenho x como variável independente e o y como variável dependente. Eu vou dando valores para x, vou obtendo o y da minha parábola. Ou uma reta, né? Ax mais b, né? Certo? Aqui, o y, né, é função de x. Né? Do A e o B, eu vou dando valor para x e obtendo y. Isso aqui é a variável, né, dependente, isso aqui é a variável independente. Olha agora a maldade, agora acabou a maldade. Olha só, olha só, olha só. Calcule em função de V e R a resistência equivalente e a potência por ele dissipada. Então, olha só, ó. Olha só, o que vai ter o meu RE? Vamos ver aqui, ó, olha como é que é fácil. Primeiro aqui, ó, o RE. Aqui eu tenho 2R, estão vendo aqui, ó? Está em série. Por que em série, professor? Aqui eu tenho um nó, um vem para cá, outro vem para cá. Quando eu tiver aqui, ó, a corrente que passa é a mesma. Então eu posso apagar um R aqui, ó, e colocar 2R. Olha como é que é fácil. Da mesma forma aqui, né? Veio para cá, isso está em paralelo, isso aqui está em série. Eu posso apagar aqui, ó. Isso aí vocês estão enjoados de saber. Agora, as duas são em paralelo, né? Então, ó, 2R em paralelo com 2R. Essa resistência é a mesma. Opa! Meu R equivalente, eu pego uma dessas resistências e divido pelo número de ramos. Então, minha resistência equivalente é R. Então, como eu escrevo, ó, RE, função de R, que é igual a R. Aqui, ó, função de R. Não tem V, pô, não tem V. É função só de uma variável, aqui, ó. Eu vou dando valor, aqui, ó, eu vou dando valor de R e vou obtendo o RE. Só que ela é igual, né? Isso aqui é igualzinho, né? No ensino médio, y igual a x, né? Aqui, ó. Não é? Y igual a x, é uma reta que passa pela origem. Eu vou dando valor de x e obtendo y. É a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é y, isso aqui é x. É a função. Agora vamos ver a potência. Né? Eu quero a potência função de V e R. O RE também função de V e R. Só que o RE não é função de V, só é função de R. Tá? É o y igual a x. Agora vamos lá aqui, ó. Olha só. Então, eu vou ter minha potência, olha só, vai ser V ao quadrado sobre RE. Não é assim? Tá? V ao quadrado sobre RE. Aqui, ó, atenção, aqui é meu I, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é meu I. Não se esquecendo, né, que I igual a V sobre RE. Isso aqui é a lei de Ohm. Certo? E P é igual a VI, né? Certo? Então, se eu coloco o meu I aqui, ó, isso aqui vai ser V2 sobre RE. Mas RE quem é? RE é R, né? Opa! Então, P é a função
de V e R, que é igual a V2 sobre R. Acabou. Acabou o problema. Aqui é função de duas variáveis. P, ó, vamos até dar uma esnobada, né? Certo? Ó, quem elaborou o exercício, né, de maldade, né? O que você fala? Quando fala assim, ó, que a potência é função de V e R, ó, V, R são variáveis, ó, variáveis independentes. Por quê? Vão ficar do lado direito. E P, né? P, que é minha potência, né? Potência, é a variável dependente. Por quê? P igual a V2 sobre R. Eu posso montar uma tabela, né? Eu posso montar uma tabela, ó, se eu quiser, ó. Eu posso colocar P aqui, V aqui e R aqui, né? Aqui eu coloco, ó, P igual a V2 sobre R. Aí eu vou dando valor, ó. Para V igual a 1, R igual a 1, né? Eu vou ter 1 ao quadrado sobre 1, P igual a 1. Para V igual a 1, R igual a 1. Vou colocar 2 aqui. V ao quadrado vai dar 4. R é 1, né? Então vai dar 4 aqui, né? Que 2 ao quadrado dá 4, dividido por 1. E assim, né? Eu vou montando a minha função. Claro? V e R são dados. A maldade está toda aqui, ó. Isso aqui é maldade. Por quê? Porque geralmente você fala, né, em função de várias variáveis e tal, né? Geralmente quem vai fazer engenharia, certo? Até em administração mesmo, economia, arquitetura, você fala função de várias variáveis. Né? Isso na engenharia, por exemplo, em cálculo 2. Cálculo 1 geralmente é função de duas variáveis, uma dependente e uma independente. Então isso aqui é uma pergunta, uma resposta simples, tá? E a maldade está a pedir em função de. Tá?